Pessoal, tudo bem? Então, iniciando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre hidratação, atividades em condições extremas de temperatura e altitude, ok? Então, pega seu caderninho, faz sua anotação aí, qualquer dúvida, né? Estamos aqui, coloca lá nos comentários e no fórum de dúvidas. Quando a gente fala de práticas, né, seja ela qual for, esporte de aventura ou não, a gente tem que pensar na hidratação, né, que é um processo em que o corpo ele necessita, né, que seja ingerido água para que todo o funcionamento fisiológico dele aconteça, né? Assim como água, outra substância, né, que eu coloquei aí, a alimentação também é muito importante, né? Nas frutas tem água e substâncias, minerais, né, que precisam, né, ser ingeridos pelo corpo para que haja todo o processo de contração muscular, respiratório, sudorese, enfim, né, todo o sistema do organismo ele funcione normalmente, né, e principalmente em situação em que a gente vai estar numa prática de atividade física. Então, é importante quando vai fazer uma prática de atividade física, é importante se conhecer o percurso, como já tinha sido falado, o terreno, as condições climáticas, o horário, a umidade, porque tudo isso influencia no processo de hidratação do corpo, né? Se você vai tomar mais água, se você vai tomar antes, se vai tomar durante, se você vai tomar depois, né? E que tipo de substância você vai tomar. Algumas pessoas necessitam tomar substâncias isotônicas, né? E que haja uma reposição maior de líquido, justamente porque elas perdem mais líquido dependendo da temperatura em que a atividade seja realizada, né? A temperatura, a altitude. E é importante pensar que durante esse evento, como é que esse indivíduo vai ser alimentado? Antes desse evento, como ele vai ser alimentado? Né? Então, qual atividade ele vai realizar? Né? Que tipo de alimento ele pode consumir? Né? E aí é importante que a gente não tem como não falar que a parte da nutrição ela é muito importante, né? Nós vamos ter uma palestra só sobre isso, né? Sobre nutrição esportiva, em que vai ser abordado essas questões relacionado a que tipo de alimento consumir antes, depois, durante, como ingerir água, né? Que tipo de substância é melhor, né? Para hidratar o corpo, né? E que condições, né? Nós devemos nos alimentar com fruta, nós devemos nos alimentar, né? Com carboidrato, quais são os tipos de alimentos que têm carboidrato, né? Qual a necessidade de gordura do corpo. Então, eu digo que a atividade física e a nutrição são gêmeos siameses, né? Elas têm atividades independentes, mas, contudo, né, elas não andam separadas, né? Para que realmente se tenha um bom rendimento nessas práticas, né? De qualquer esportiva ou não de lazer, é necessário que também se tenha uma nutrição, uma alimentação, né? E um acompanhamento nutricional adequado. E aí, quando a gente fala de hidratação, vamos lá, a cor da urina diz muita coisa, né? Para você saber se você está bebendo água o bastante, é só dar uma olhadinha nessas tabelas. Veja, existe, quando a gente vai ao banheiro, a gente percebe que ao urinar, a água ela tem uma coloração, né? Então, dependendo da coloração, vai dizer se você está tendo o consumo adequado, né, de água ou não. Então, aí vem dizendo, um indivíduo bem hidratado, as suas funções fisiológicas normais, né, de desempenho esportivo preservado. Então, você vê que a água, né, que a cor, né, da sua urina, ela é bem mais clara. E aí, quando você vai lá para o final da imagem, você vê, ó, seriamente desidratada. É quando a cor da urina ela está extremamente escura, né? Então, a coloração da urina, ela diz muito sobre sua hidratação. E, principalmente atletas, né, em que passam, por exemplo, muito tempo em atividade, 1 hora, 2 horas, e tem pessoas que passam 1, 2 dias, a questão da hidratação é fundamental. E aí a gente sabe que sem uma hidratação adequada, o corpo, algumas funções do corpo, ela vai, do organismo, dos sistemas, elas vão ser comprometidas, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês verem que há colorações, né, da água, vai dizer
né, de identificar alguns problemas ou não. Então, quando ela é bem transparente, né, quando ela não é transparente, como água, mas é clarinho, e aí vai dizendo se você está bem, se você está ótimo, né, amarelado, transparente, a urina é normal, amarelado mais forte, diz mais alguma coisa, mas recomenda-se beber mais água, né, nessa última coloração abaixo. E aí, ó, a gente vai começando a perceber que as cores, né, da sua urina, ela vai trazendo informações e que são extremamente relevantes, né? Então, quanto mais escuro, né, pode ser, ó, no caso aí, cor mel, seu corpo não está recebendo hidratação suficiente. E aí, assim, é ocasionado pela quantidade de água que você consome ou é algum problema, né, do seu sistema urinário, né, do seu sistema renal, né, de obtenção desse líquido. Então, quanto mais escuro que o mel, né, a partir desse nível, a cor, começa as preocupações com saúde, né? Nesse caso, seu fígado pode estar com problema, né? E aí a gente vai percebendo, ó, avermelhado, laranja. Então, é importante em que o indivíduo ele tenha esse cuidado, né? Muitas pessoas elas não têm o hábito de se hidratar, principalmente durante a atividade física, porque muitas tem aquela ideia assim, se eu tomar um líquido, né, eu vou passar mal, eu posso, né, vomitar, ter mal-estar. E aí, óbvio que, como eu já tinha falado, a gente também tem que pensar nessa nutrição, né? Às vezes, o consumo de determinados tipos de alimento, ele interfere na ingestão também de água, né? Pela questão da digestão, como é que seu corpo vai digerir o alimento que você consumiu antes da prática de atividade física. Então, é importante, sim, que a gente pense não só no treinamento físico, não só no treinamento emocional, né? Não só nessas perspectivas mais fisiológicas, né? de força, mas sim também numa perspectiva, né? de hidratação. Né? E quanto mais quente o ambiente, óbvio que a gente vai necessitar de mais líquido, né? De mais água, para poder hidratar esse corpo que está perdendo, né? a água pela evaporação. Ok? Então, mais uma telinha azul e verde, né, e espumoso, né? Isso pode acontecer, Diane? Isso é possível? Sim, né? A gente pode imaginar que possa ser, né, é uma pessoa que, né, está consumindo o que para ter, né, essa cor azul, essa cor verde, essa cor, né, mais espumosa. E aí a gente percebe, né, que diz aí, ó, nessas cores, ainda que não seja tão comum, acontece principalmente em pessoas com alguma condição genética rara, né? Então, assim, existem pessoas que têm, óbvio que às vezes algumas pessoas desconhecem, mas normalmente quem tem essa problemática, essa genética rara, ela já tem conhecimento sobre isso, né? Então, não é para ela se assustar. E é muito interessante, né? Porque as pessoas, a gente pensa que a coloração da urina, ela só é de um ou mais claro, ou amarelo, ou mais escuro, mais laranja. E existe também pessoas que têm esse xixi mais espumoso, essa urina mais espumosa. E pode acontecer de problemas renais. Né? E aí, ó, quando a urina tem essa textura mais densa, é provável que você esteja consumindo mais proteína, né? Então, e aí a importância do nutricionista, né, tá fazendo esse tipo de acompanhamento, para saber que tipo de alimento você está consumindo e a cor da sua urina, né? Existem pessoas que tomam remédio e muitas vezes esse remédio, ele né, na sua absorção, ele, né, vai junto com a urina, né? Então, realmente, algumas vezes a cor da sua urina, ela muda justamente pelo consumo desse remédio. Então, também isso é relevante, ok? Então, quando a gente fala de hidratação, e aí a gente fala também do lado contrário, né, a desidratação. O que a desidratação acontece, né, o que ela ocorre, quais são os sintomas? A desidratação pode ser detectada na presença dos seguintes sintomas: sede, alteração na visão e na audição, sensação de aumento de temperatura corporal, náusea, cansaço, vestígios, dores de cabeça e tontura. Então, assim, ao mínimo sintoma, né, é importante estar tomando água, descansar, respirar, para de fazer atividade física, né, e toma aquela água, né, e óbvio que a gente também tem que pensar na temperatura da água, né, nem extremamente gelada, nem extremamente quente, né, tem que ser uma temperatura em que o corpo ele faça uma boa absorção. E aí, assim, eu trago exemplo, no caso do trekking, né, numa atividade que é longa,
né? E aí, quando a gente pensa no trekking nessa perspectiva de hidratação, é uma das práticas em que a gente vai pensar, ó, tem todo um treinamento e o indivíduo, ele vai necessitar, nesse caso, de uma quantidade de água boa. Ele precisa se hidratar. Normalmente, essa prática, que ela é realizada, às vezes ela acontece em 4 horas, em 1 hora, às vezes um dia, dependendo da prática. Né? E aí, assim, eu trago apenas mais um exemplo do trekking, né, como uma atividade de longa duração, que é necessária uma boa hidratação, né? A gente já tem experiência de pessoas que tiveram problema devido à falta de água, né, de boa hidratação, numa prática em que acontece câimbras, tontura, mal-estar, né, e até mesmo desmaio, né? Então, é importante estar treinado e estar hidratado para essas práticas. Outra prática também, né, que a gente fala que é necessário esse processo de hidratação e treinamento, né, conjunto, é o esporte de orientação, né? E aqui a gente vê que são práticas que acontecem em diferentes climas, né? Pode acontecer à noite, né? Pode acontecer em dia chuvoso, pode acontecer em calor extremo, pode acontecer em ambientes muito frios, né? Então é importante ter um bom treinamento, uma boa alimentação e uma boa hidratação nessas práticas. E aí agora falando um pouquinho sobre atividades em condições extremas de temperatura e altitude, né? Então, assim, quando a gente vai pensar em alguma modalidade, a gente pensa no contexto o quê? Do meio ambiente, né? De práticas naturais, em contextos naturais. Acontece práticas em contextos urbanos, sim, mas na sua grande maioria, assim, pelo próprio histórico e característica dos esportes, né, de aventura, das atividades de aventura, elas acontecem no contexto mais natural. Então, é importante a gente perceber quais são essas condições ambientais em que o corpo ele vai estar inserido, né, e que precisa realmente de um treinamento específico. É no frio, é no calor, né, extremo, né, e altitude, né, pessoas que vão para regiões, né, Machu Picchu, que é de grande altitude, né, vai fazer uma corrida e se não estiver bem preparado, adaptado, o seu corpo realmente ele vai responder de uma forma diferente do que você realmente vem treinando. Tá? Então, em ambientes quentes, durante o exercício, né, se orienta que aumenta-se a produção de calor, né, e devido a isso, também as contrações musculares, ou seja, então o seu gasto energético vai ser maior. Né? Então, quanto maior a intensidade e duração, maior a produção de calor. Né? Então, a gente percebe que em ambientes quentes há uma perda de calor pela evaporação do suor, né? É quando esse corpo, né, o calor do corpo, ele, né, vai para a atmosfera. Então, você percebe, né, a sudorese no seu corpo. E tem pessoas que têm uma evaporação maior do que a outra, né? E aí a gente falando do sistema cardiovascular no exercício em condição de alta temperatura, né? O que é que acontece? Aumenta a exigência do sistema cardiorrespiratório. Consequência disso, o que é? Maior fornecimento de nutrientes e oxigênio ao músculo, há uma necessidade maior de remover esse produto do metabolismo. Além disso, de desviar o sangue para as regiões periféricas do organismo, né, próximo à pele, para que permita a remoção do calor produzido pelo organismo. Né, e esse calor interno, né, que a gente produz é um processo até de proteção do corpo. Né, quando a temperatura aumenta, o corpo ele tem a tendência de manter a temperatura entre 37,5, né, 36 a 37,5 de temperatura, né? Nós temos essa temperatura corporal e na atividade o que é que acontece? Aumenta a temperatura e o corpo ele vai o quê? Opa, está acontecendo alguma coisa, então eu tenho que proteger o corpo. E aí ele vai produzir o suor, né? A evaporação para que a temperatura do corpo ele se mantenha, né? O ideal, né? Para que o corpo funcione da forma ideal. E aí, por isso que é importante a hidratação, a ingestão de líquido, né? A ingestão de líquido, a gente pode pensar menor que a perda, né? E às vezes quando acontece a ingestão de líquido, ela é menor, né, do que a perda, e aí ocorre uma hiperidratação, né? Então, é um problema que acontece quando você ingere líquido, né, em pouca quantidade, e há uma maior sudorese no seu corpo. Continuando sobre ambientes quentes, né, a gente diz, condições difíceis de realizar o exercício, a temperatura é alta,
e temperatura alta, né, quando a condição de exercício ela é bem problemática de acontecer, relativa do ar, e uma velocidade baixa do vento, né, dificultando a dissipação do calor. Então, quando o indivíduo está nessas condições, em alta temperatura, né, e também umidade e pouco vento, o corpo ele sofre um pouco mais. Então, é importante que se faça um treinamento de 7 a 10 dias, né, para que aconteça a adaptação ao corpo nesse ambiente de extremo calor, né. Uma estratégia seria parar em locais mais frescos como sombra e vento, né, durante a sua atividade, utilizar roupas leves, usar boné, né, proteção para o rosto também. Geralmente o indivíduo não ingere todas as quantidades de líquido da pele, né, no caso, quando ele está em atividade, a proporcionalidade é bem diferente, né, da ingestão com a perda, e a estratégia é ingerir líquido com temperatura baixa, né, de 15 a 20 graus, como eu tinha comentado, né, nem tão baixo, nem tão, né, alta temperatura, não muito concentrado com carboidrato, né, e sódio, né. Então isso é uma orientação que para pessoas que vão fazer atividades em ambiente quente. E aí a gente vê nessa imagem como o corpo reage a essa radiação solar, né. Você percebe que a evaporação do suor, a conversão do sangue, né, o centro do corpo você percebe, os músculos contraem mais, né, então tem a temperatura também do chão, né, do chão da pista, né, em que na imagem está sendo realizada a prática, né, então é todo um sistema, né, que acontece em que o corpo está inserido nesse ambiente, né, então o corpo ele precisa ser adaptado, né, e muitas vezes as pessoas elas não se atentam para essa questão da hidratação, não se atentam para a questão do treinamento, né, e pode ocasionar problemas futuros. Aqui também mais uma imagem para vocês entenderem, né, o que acontece. O indivíduo está parado, ele faz uma atividade física, né, e aí a perda dessa água durante o exercício, né, de suor 90%, né, e perda de água insensível 10%. Então, a redução da água no corpo, né, a redução do volume plasmático, há uma redução do volume, né, sistólico, aumento da frequência cardíaca, e aí há um desarranjo, né, circulatório e de hipotensão postural. Então, é importante, e aí por isso que fala a ingestão e a reidratação do corpo e a recuperação nesse sentido. Vou passar aqui um videozinho para vocês assistirem o que acontece com o corpo em calor extremo, ok? Para combater o calor, nosso termostato interno ordena a produção de suor, que evapora e nos refresca. Mas se faz muito calor, o corpo perde a capacidade de controlar sua temperatura, a produção de suor para e o organismo reage imediatamente. Se essas condições se mantêm, podem surgir sequelas ou podemos até morrer. É assim que o nosso corpo reage em condições extremas. E aí, mais uma imagem para vocês entenderem, né, o que acontece com o corpo, né, nessas condições. Então, a água, o isotônico deve ser ingerido em temperatura por volta de 20 graus, né, ficar sem beber água antes e durante qualquer exercício físico pode causar desidratação, né, os principais sintomas, né, visão turva, tontura, deficiência do trabalho muscular. A primeira função da água é regular a temperatura corporal, no estômago acontece a sensação de refrigeração, no intestino acontece a principal absorção da água e ingerir 50 ml de água antes do exercício ajuda a manter o corpo bem hidratado, né? Então a gente percebe que o sódio e o potássio são os sais minerais responsáveis pela contração muscular, a água é um dos repositórios, né, desses elementos. Uma boa hidratação previne contra cãibra, né, e os isotônicos devem ser consumidos após os treinos de longa duração por terem carboidrato, né, e isso mais na frente a gente vai estar falando, né, quando a gente for falar sobre nutrição esportiva. Em ambientes quentes,
né, ainda falando um pouquinho sobre isso, exercícios com duração maior de 1 hora, né, deve-se ingerir água e bebida isotônica, só a água não é suficiente para hidratar, né, e é importante que se ingira, faça a ingestão de líquido de 200 ml a cada 15 minutos, né, então, antes da atividade, a orientação, né, tem que se tem a manutenção do sódio, da água e da glicose, é que seja 500 ml, né, 2 horas antes, 250 a 500 ml, 30 a 60 minutos antes da atividade, né? E a ingestão de água, né, após a atividade, ingestão de líquido, a reposição dos níveis de glicogênio, né, precisa acontecer, e em média, se tenha 100 gramas, se você tem 100 gramas do peso corporal, se perde 100 ml de suor, né? Então, o sódio deve ser ingerido em maior quantidade, né? Então, é importante que se faça essa hidratação antes, durante e depois, né, pós-atividade, da forma correta para que o organismo ele possa se recuperar. E aí, quando a gente fala de ambientes quentes, falando numa perspectiva de nutrição, não vou me aprofundar aqui nessas informações, aqui são informações básicas, né? Mas é importante que nas práticas de atividade física, a glicose ela vai manter, né, essa é a manutenção do sistema nervoso central, né, e auxiliar na contração muscular. É importante também manter o nível de glicemia ideal, evitando a fadiga. Então, em ambientes quentes, é importante que se tenha esse nível, né, regular. Então, é importante que faça-se a ingestão de 30 a 60 gramas de carboidrato. Então, aqui eu trago um desenhozinho, né, sobre que tipo de substância, né, pode ser consumida, e aí a gente falando que tem substâncias com alto índice glicêmico, médio índice glicêmico e o baixo índice glicêmico, né? Então a gente vê que as frutas, as verduras, elas, né, estão envolvidas nesse alto índice glicêmico, médio índice glicêmico, né, o suco de laranja, um espaguete, chocolate, arroz, e o baixo índice glicêmico, óbvio, né, são os substâncias, muitas vezes a gente consome alimentos processados, mas iogurte, pera, brócolis, tem um baixo índice glicêmico, né? Então, se você quiser fazer esse tipo de controle, tem que estar fazendo a ingestão correta, né, de alimentos, de substâncias, para fazer esse controle glicêmico. Então, mas nesse caso, só quem pode estar fazendo esse tipo de orientação é um profissional da nutrição e de preferência nutrição esportiva, que vai conhecer, né, todo o desenvolvimento do corpo nas práticas de esporte, né, e de qualquer modalidade que a gente vai fazer. Em ambientes frios, né, aumento da produção de calor, mas devido às contrações involuntárias, né, por causa do frio, então há um aumento da atividade, né, do sistema nervoso simpático para poder manter essa temperatura. Então há uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos periféricos e isso faz com que se evite a perda de calor pela pele. Quanto maior a diferença, né, de temperatura entre o corpo e o ambiente, maior a perda de calor. Então, o uso de roupas deve favorecer de forma que diminua essa perda de calor pelo organismo, fazer ingestão de líquido quente, né, e em elevada umidade, né, relativa do ar, aumenta-se também a perda de calor. Então, todas essas informações, quando se está num ambiente frio, então, se proteger a partir das roupas, fazer ingestão de líquido quente, né, então, exercício em ambiente frio, o que é que acontece, né, com o corpo? Há uma redução de eficiência muscular, aumento do gasto energético, uma redução da resistência imunológica, maior incidência de doenças respiratórias, uma fadiga e hipoglicemia, né? Então, é importante fazer a proteção, é importante conhecer o que acontece com o seu corpo em condições frias, para que você possa estar se protegendo e fazendo a atividade da forma correta nesses contextos. E aí, quando a gente fala de ambiente frio, a gente também pode estar falando de atividades, né, em que são realizadas dentro da água, né? E aí, assim, exercícios em ambiente frio, o que é que acontece? Há uma redução do fluxo sanguíneo para as extremidades do corpo, né? Então, dedos dos pés e das mãos, normalmente corre risco de congelamento e amputação, né? Isso acontece muito com pessoas que fazem prática de atividade física em lugares extremamente frios, né? Onde tem neve, onde tem gelo. Os alpinistas, né, eles sofrem, por isso que eles fazem a prática todo vestido com roupa adequada, né? E exercícios no meio aquático, que acontece com o corpo, né? Há uma perda de calor maior, né, no ar, mas quanto maior a diferença de temperatura entre a água
e o organismo, maior e mais rápido a perda de calor. É interessante porque na água a gente não tem a sensação de que a gente está perdendo líquido, mas a gente perde muito líquido, né? E aí a temperatura ideal para a prática de exercício físico é entre 23, né, e 27 graus, né? E aí a gente sabe que, dependendo do ambiente, seria, para algumas pessoas, às vezes, as condições elas não são tão adequadas. Então, o indivíduo, mesmo que queira fazer uma prática em baixa temperatura, existem locais em que o mar, né, está adequado, mas está com baixa temperatura, ele está preparado fisicamente para entrar na água em baixas, né, temperaturas. Vou passar um videozinho aqui em que apresenta o que acontece com o corpo em situação de mergulho. Um dos efeitos do mergulho submarino é a narcose por nitrogênio. Calcula-se que a cada 15 metros de profundidade, o nitrogênio tem o efeito intoxicante de um martini. Além disso, a pressão exercida pela água diminui o volume de ar nas cavidades do corpo. Ou seja, quanto mais fundo, mais intensos os sintomas. É assim que o nosso corpo reage em condições extremas. Ok, então, é só para a gente ter a ideia do que acontece com o corpo quando a gente está imerso na água. E quando o corpo está em uma situação de altitude, né, o que é que acontece? Acontece concentração do oxigênio no ar atmosférico é a mesma, né, do que no nível do mar. Porém, a pressão ela é maior, né? A pressão atmosférica, a pressão parcial do oxigênio no ar, eles são menores. E o que é que acontece? A sensação é que você está num lugar em que tem pouco oxigênio, e não é. A quantidade de oxigênio é a mesma, contudo, a pressão é menor. Então, quanto menor a pressão, né, menor o quê? A possibilidade de você capturar oxigênio. Então, a gente está num ambiente em que há uma alta pressão, então o oxigênio ele entra mais fácil no nosso organismo. Em baixa pressão, o que acontece? Ele fica no ar, mas não há a captura do organismo, né? Então, o corpo ele tem que trabalhar essa captura, né? Essa adaptação de, em baixa pressão, o organismo ele vai ter que ser modificado para que haja essa captura melhor do organismo. E o que é que acontece? Então, em altitude, há uma redução da disfunção pulmonar, uma saturação da hemoglobina, o transporte, né, e a disponibilidade de oxigênio para os tecidos, ela é comprometida, né, justamente devido à baixa pressão, né? Então, a altitude acima de 1.500 metros, o que é que acontece? Há o risco de hipoxia, né, falta de ar, baixa quantidade de oxigênio no organismo, aumento da concentração de lactato, né, a exigência maior do corpo para que o organismo ele fique em condição normal, e aí há a produção dessa substância, aumento da ventilação pulmonar, né, a tendência é que o corpo, né, ele trabalhe mais rápido para buscar esse oxigênio que tem pouca pressão, está no ar, mas tem pouca pressão e a gente não consegue, né, capturar da forma correta devido ao menor número de moléculas de oxigênio, né, diluída em um mesmo volume de ar. Então, assim, a ventilação ela aumenta para que você consiga ingerir, né, praticamente inserir esse oxigênio no seu organismo e que ele funcione da forma correta. E aí, ó, o que acontece? O volume de sangue sofre redução devido à perda de água, né? O sangue fica com um aumento de concentração de hemácia, ficando mais viscoso. E quando ele fica mais viscoso, o que é que acontece? A redução do volume sistólico. Para uma mesma intensidade de esforço, a frequência cardíaca é maior e aí o débito cardíaco também aumenta, né? Então, o consumo de oxigênio é maior e é para uma maior intensidade. Então, em condição de altitude, o corpo ele trabalha de uma forma totalmente diferente, justamente devido à questão da pressão, né? Então, quanto menor a pressão, né, menor a quantidade de inserção de oxigênio, e tudo isso vai influenciar na questão do volume sistólico, na questão das hemácias, na viscosidade do sangue, né? Então, principais adaptações que acontecem com o corpo, né? Há um número maior de hemácias, né? Há um volume de sangue,
aumento na capilarização também e um aumento na capacidade de extração de oxigênio pelos músculos. Então, assim, normalmente pessoas que fazem atividade e moram em altitude, ela tem características fisiológicas diferentes de pessoas que moram ao nível do mar, né? E a gente que mora em nível do mar, aqui no Brasil, né, na linha do Equador, sofre mais do que pessoas que moram nessas regiões quando vai fazer uma prática de atividade física, porque há necessidade de adaptação e regularização do organismo para esse ambiente, tá? Então, o que é que acontece? Perda muscular, perda de apetite, perda da massa corporal, ou seja, perda de peso, né? E há também uma perda de enzimas aeróbicas e anaeróbicas e de mitocôndria, né? Que é responsável pela respiração, né? Pelo processo muscular. Então, assim, é uma adaptação e uma mudança muito grande. E aí a gente vai ver, né, quais são as recomendações para quem vai fazer prática nesses ambientes, seja de lazer, seja de competição. Recomenda-se que a exposição deva ser progressiva, né? Se você vai fazer com paradas em altitudes intermediárias, então você vai fazer uma prática de atividade física, você vai fazendo uma exposição progressiva, não vá, se você corre 10 quilômetros, não vai correr 10 quilômetros no primeiro dia que você chegar na região, né? Você não vai conseguir, então corre 1 quilômetro, 2 quilômetros e vai fazendo isso de forma progressiva. Ascensão a cada 300 metros, né? Fazer essa ascensão por dia, então vai indo para lugares em que essa altitude ela é maior, então você vai progressivamente mudando, né, de contexto. Isso a gente pode falar para quem é atleta, vai fazer uma adaptação nesse contexto, né? E paradas longas, é importante fazer paradas longas e frequentes, né? É suficiente para que o indivíduo ele possa sentir menos o efeito da altitude. Então, assim, se você tem um hábito de fazer uma atividade física para 40 minutos, vai ter que fazer uma parada mais longa, né? Fazer uma adaptação desse corpo de forma mais longa, tá? Então, ter um bom condicionamento aeróbico reduz a percepção de esforço e o estresse cardiovascular, né? E as concentrações de lactato no sangue. Então, mais uma vez falando, né? Quais são os sintomas que você sente em altitude? Dor de cabeça, náusea, vômito, dificuldade para respirar, né? Justamente pela questão da pressão, como eu já falei, insônia, né? Em casos muito graves, o que é que acontece? Acontece edema pulmonar, né? E edema cerebral. Eu vou passar um vídeo aqui agora, em que vocês vão ver o que acontece com o corpo em altitude, ok? Quando escalamos, a quantidade de oxigênio diminui, não só no ar, mas também no sangue. O corpo começa a produzir mais células vermelhas para obter mais oxigênio. Só que isso causa uma série de problemas em nosso organismo. Além disso, a baixa temperatura das grandes altitudes pode causar hipotermia. É assim que o nosso corpo reage em condições extremas. Certo? Então, pessoal, só para exemplificar de forma bem mais clara esse vídeo, né, o que acontece com o nosso organismo quando estamos em situação de altitude. E aí, por fim, que recomendação eu tenho, né? Nós temos, né, a partir de estudos, para que se faça esse processo de adaptação do corpo em altitude. Recomendo chegar no local 24 horas antes do evento, né, de alguma competição, e ainda digo mais, ao local do evento, mas que seja realizado chegue antes do local, né? Então, o ideal seria 2, 3 dias, né, para que o seu corpo se adapte àquela condição. Em altitude acima, né, de 1.500 metros, chegar ao local 2 semanas, né, antes, como já estava falando, e exercitar-se em intensidade progressiva até o dia do evento, como eu falei, de forma progressiva, né? Se corre 10 km, correr 1 km, 2 km, e aí vai, e fazendo grandes intervalos, né, de descanso. Então, pessoal, as referências que estudamos hoje: hidratação, desidratação, atividades em condições extremas de temperatura, ambiente quente, frio e altitude, tá? Então, vamos lá, vamos estudar. Próxima aula a gente se encontra e espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos por aí.